Você já chegou a cair? Eu espero que não. Mas se você fizer essa pergunta para as pessoas de idade do seu convívio, da sua família, da sua vizinhança, do seu trabalho, provavelmente você vai escutar algumas histórias de quedas. E por que eu posso falar isso com tanta certeza? Um estudo feito aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde, que é o Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros, ele mostrou que no Brasil a prevalência de quedas na população idosa que mora nas áreas urbanas foi de 25%. É um número muito alto. E isso nos preocupa por vários motivos, porque uma queda, ela não tem só impactos físicos, a gente não tem só um risco de fratura, a gente também tem aí uma série de impactos psicológicos negativos. Dentre eles, o principal é o medo de cair de novo. A gente também pode notar nessas pessoas uma diminuição das funções motoras, a pessoa pode ter dificuldade de andar, de fazer alguns esforços, e pode até mesmo ser necessária uma cirurgia. Nessa aula eu vou apresentar um teste muito simples, de custo muito baixo, reconhecido cientificamente e que serve para avaliar o risco de quedas. Ou seja, quando a gente avalia uma pessoa usando esse teste, dá para dizer se ela tem um risco baixo, moderado ou alto de sofrer uma queda. Vem comigo para a gente trabalhar com prevenção. Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glaucia Gonzaga e aqui é o nosso espaço para falar de exercícios terapêuticos. Bom, pelas estatísticas mostradas dá para a gente perceber que quando a gente vai prescrever exercícios terapêuticos para uma pessoa idosa, é muito possível, é muito provável que essa pessoa já tenha sofrido alguma queda. Ou pode ser que ela tenha um grande risco de sofrer uma queda. Ou pode ser que ela nunca tenha sofrido, mas tem um grande risco de sofrer. Para a gente usar o exercício terapêutico como um elemento preventivo e que vai até salvar vidas, a gente pode utilizar algumas ferramentas importantes na nossa avaliação. E hoje eu vou falar sobre uma delas, que é o Timed Get Up and Go, ou TUG, que serve para avaliar o risco de quedas. É um teste que serve para avaliar a mobilidade funcional e não precisa ser necessariamente, obrigatoriamente ser feito só com idosos, apesar da gente usar com mais frequência nessa população. A mobilidade funcional está muito relacionada com o equilíbrio, com a marcha e com a capacidade funcional desse idoso e é capaz de indicar o seu grau de fragilidade. Então, o objetivo principal desse teste é avaliar o risco de quedas. Quando a gente vai fazer testes como esses, para que eles tenham validade, é muito importante que a gente siga todos os procedimentos à risca. Por isso, tudo que eu vou dizer aqui para vocês nesse vídeo é importante e tem que ser feito exatamente como está descrito. De uma maneira geral, esse teste consiste em pedir para o idoso se levantar sem apoio de uma cadeira, aí ele vai ter que andar e voltar ao local de origem sentando novamente. E o que o profissional vai fazer nessa hora? Ele vai avaliar não somente o tempo que essa pessoa demora para fazer todo esse trajeto, como também como esse trajeto é feito. E eu vou descrever tudo isso com detalhes nesse vídeo. E quem é o profissional capacitado a aplicar esse teste? Geralmente costuma ser o fisioterapeuta, mas se a gente estiver falando de um contexto de uma unidade básica de saúde, qualquer membro da equipe técnica que tenha sido treinado para aplicar esse teste é capaz de realizá-lo. Só reforçando aqui, membros da equipe multiprofissional. E quais são os materiais necessários para a gente aplicar esse teste? A gente vai precisar de uma cadeira que tenha em torno de 45 a 48 centímetros de altura. Essa cadeira precisa ter braço. Não pode ser uma cadeira de rodinhas, tem que ser uma cadeira fixa. Você vai precisar também de um cronômetro, de uma fita adesiva, de uma trena ou um barbante, ou ainda de uma fita que tenha 3 metros, porque a gente vai precisar demarcar uma distância de 3 metros, como eu vou explicar já já. Então esse idoso vai ter que levantar dessa cadeira e vai ter que caminhar o mais rápido possível, mas sem correr. Esse teste tem que ser feito num terreno plano, então ele vai andar esses 3 metros de distância, vai virar, e aí que o bicho pega muitas vezes, vai caminhar de volta e vai sentar novamente. E o profissional vai registrar, vai cronometrar
quanto tempo ele demora para fazer tudo isso. E até para cronometrar, a gente tem que ter muito rigor, muita padronização. Então, o que deve ser feito? A gente tem que disparar o cronômetro exatamente na hora em que o idoso projetar os ombros à frente. Quando ele desencostar da cadeira, é a hora que você já começa a contar o tempo. Ah, mas o Glaucio, ele demorou para se levantar. Não tem problema, tudo isso faz parte da avaliação. E você só vai desligar o cronômetro quando ele fizer todo o circuito, voltar e encostar de novo as costas na cadeira. Ele precisa encostar completamente todo o tronco na cadeira, tá? Eu falei que para fazer esse teste a cadeira tem que ter apoio para o braço e o idoso pode apoiar o braço ali antes do teste começar. Mas quando o teste começar e ele precisar se levantar, ele não pode mais encostar nesse braço da cadeira. Ele tem que ser capaz de se levantar sem fazer esse apoio lateral. Assim, ele vai caminhar os 3 metros, vai fazer uma volta de 180 graus e retornar ao ponto de partida. A gente vai orientar esse idoso a fazer da forma mais rápida que ele puder e, como eu falei, não pode correr, né? Então tem que ser numa velocidade que seja também confortável e segura para ele. E para esse teste ter resultado mais confiável, a recomendação é que a gente faça 3 vezes. Agora, não é legal você fazer essas 3 tentativas, essas 3 repetições, uma seguida da outra, porque aí a gente pode induzir a fadiga muscular e os resultados podem dar alterados. Então você pode fazer com um certo intervalo de tempo, dando um tempo suficiente para essa pessoa descansar, ou pode fazer no outro dia também. Então vocês repararam que tem um monte de detalhezinhos ali que são importantes e que devem ser colocados em prática para que esses resultados sejam confiáveis. Então eu vou destacar aqui algumas considerações importantes sobre a aplicação desse teste. Antes de tudo, a gente tem que ter certeza de que o nosso paciente entendeu corretamente tudo o que precisa ser feito. Por isso é bom você fazer um primeiro momento de familiarização do teste. Você pode demonstrar o procedimento para ele apenas uma vez, para ele entender e visualizar na prática o que ele precisa fazer. Pode ser que você precise corrigir ou reforçar alguns pontos importantes, como por exemplo, chegar até a marca dos 3 metros, né? Não pode pegar atalho, não pode voltar antes de ter percorrido os 3 metros. E quando chegar de novo na cadeira, orientá-lo a encostar totalmente. Se você está aplicando esse teste numa pessoa que tem problemas de memória, que não consegue memorizar tantos comandos verbais, tantas orientações assim, você pode refazer a orientação e reiniciar o teste. Agora, se no meio do teste ele dá uma esquecida, ela dá uma apagada, ele fala: "O que eu tenho que fazer mesmo?", você tem que responder: "Faça o que eu lhe disse para fazer". E como a gente aplica esse teste para pessoas que usam dispositivos de auxílio à marcha, como bengala, muleta, andador? Será que a gente pode deixar essa pessoa usar esse dispositivo durante esse teste? Sim, ele pode usar o dispositivo e, inclusive, isso vai interferir lá nos resultados, como eu vou falar mais adiante. Em relação aos calçados desse idoso, é melhor que ele esteja usando o seu calçado habitual. Então a gente pode agendar esse teste e falar: olha, venha com um calçado que você está muito acostumado a usar. Agora, pensando do ponto de vista do profissional, olha quantas coisas a gente tem que se atentar, a gente tem que ficar ali realmente em alerta para ter certeza que esse teste vai ter um resultado confiável. Então, se você puder, né, tiver alguém ali para te ajudar, você pode delegar para uma pessoa fazer a cronometragem enquanto você fica atenta ali para ver se o idoso está realmente cumprindo todos os requisitos do teste. E como a gente avalia os resultados? Então, vamos supor que você tenha feito o teste e o seu paciente, lá o seu idoso, demorou 12 segundos para percorrer esse trajeto, né? E encostar bonitinho lá na cadeira. O que significa esse 12? Será que é bom? Será que é ruim? Vamos discutir sobre isso agora. Existem alguns valores normativos na população idosa quanto ao risco de queda. Se ele demorou 10 segundos ou menos para concluir todo esse teste, sinal verde. A gente está falando de um idoso independente
e que está sem risco de queda. Se ele demorou de 11 a 20 segundos para concluir esse teste, sinal amarelo. Ele tem uma independência parcial e um baixo risco de queda. Agora, se ele demorou 20 segundos ou mais para concluir esse teste, e aí pode ser de 21 até o infinito, significa que esse idoso, essa pessoa tem um alto risco de queda. Ela tem um importante déficit de mobilidade com necessidade de supervisão. Ou pode ser que essa pessoa precise de um dispositivo de auxílio à marcha, se ela já não faz uso. Então, no exemplo que eu dei, uma pessoa que fez o teste e demorou 12 segundos, ela está ali numa condição intermediária. Ela tem um risco moderado. É altamente recomendável que essa pessoa faça um trabalho preventivo de quedas. E aí, nesse contexto, a gente sabe que o exercício terapêutico tem um papel importantíssimo, fundamental. Nesse plano de tratamento, a gente vai incluir exercícios resistidos, exercícios de alongamento, treinamento sensório-motor, entre outras condutas que vão deixar esse idoso mais protegido, mais blindado contra esse problema tão sério que são as quedas. Agora, se a pessoa já fazia uso de um dispositivo e ela já chegou a fazer o teste mesmo usando o dispositivo, a gente tem outros valores de referência. Então, se ela chegar até a 19 segundos, a gente considera ali dentro ainda da faixa de normalidade ou de baixo risco de queda. Mas, independentemente dela usar o dispositivo ou não, se ela demorar mais de 20 segundos para cumprir esse circuito, a gente já deve ficar bastante preocupado porque existe aí um alto risco de queda envolvido. Mas, Glaucio, e se a pessoa tem alguma limitação que a impede de levantar da cadeira? Ela não consegue concluir o teste por não conseguir se levantar da cadeira. Ou se ela tem alguma limitação cognitiva, ela não faz o teste porque ela não é capaz de compreender os comandos verbais. Nesse caso, a gente considera o teste alterado. A gente vai ter que buscar outros caminhos, outras ferramentas para avaliar esse paciente. E o que existe de tratamento na rede pública para essas pessoas que têm algum risco de queda? Porque é fato que elas vão precisar fazer tratamentos preventivos para que esse problema não aconteça. Na rede pública, os idosos que têm alteração de marcha, de equilíbrio ou que têm uma história já de quedas, eles têm que ser encaminhados para a unidade de referência em saúde do idoso ou para alguma outra especialidade de acordo com a avaliação da equipe da unidade básica de saúde. Se você fez esse teste com o idoso e ele fez um resultado que foi acima de 10 segundos, mesmo que ele não tenha caído, ele tem que ser incluído num plano de cuidados que envolve a prevenção de quedas como um dos objetivos. E eu vou compartilhar aqui com vocês um vídeo que eu gravei para que vocês possam visualizar o teste, como ele é feito, para que você possa reproduzi-lo aí no seu ambiente, no seu consultório com mais facilidade. Então acompanha aí. Aqui a gente mostra um pouquinho dos bastidores. Antes do teste começar efetivamente, a gente fez a medição dos 3 metros, rigorosamente, colocamos o cone e depois nós pedimos para a voluntária fazer a simulação. Então eu dei as orientações a ela, né, exatamente como foi falado aqui na aula. A gente só começa a cronometrar a partir do momento em que ela desencostar da cadeira. Ela tem que andar rapidamente, o mais rápido que ela puder, mas sem correr, até o cone, fazer a volta e depois retornar. Aí ela fazendo o teste e sentando. Olha só, ela demorou um pouquinho para sentar, vocês viram? E a gente só conta como término ali depois que ela encostou. Aí ela fez de novo e retorna à posição inicial. Agora, a gente fez uma simulação dela, fazendo o mesmo percurso, usando uma bengala com 4 pontos. Então, a gente também tem a possibilidade de fazer dessa maneira com o nosso paciente. E agora, ela fez uma simulação também como se fosse um paciente com acidente vascular encefálico, que já tem um padrão já característico no membro superior direito e no membro inferior direito ali. Ela simulou então comprometimento no hemicorpo direito.
fazendo o uso conjunto do dispositivo, né? E a gente pode perceber claramente que a velocidade da marcha se torna mais lenta nessas condições. E aí sentou e só finaliza quando encosta na cadeira. E as pessoas que têm menos de 60 anos de idade, ou seja, as pessoas que não são idosas, será que elas precisam de fato fazer esse teste? Pode até fazer, não tem nenhum impedimento, mas a interpretação e até a tabela de resultados com aquelas classificações é diferente de acordo com a faixa etária. Existem pesquisadores que já fizeram testes com pessoas até de 20 anos e colocaram alguns valores de referência, mas dos 20 aos 40 anos de idade, esses valores não têm tanta significância estatística. Então, de 20 a 29 anos, a média encontrada foi de 8,57 segundos. De 30 a 39 anos, 8,56 segundos. Olha que os valores ali são bem parecidos, né? De 40 a 49 anos, 8,86 segundos. E de 50 a 59, essa faixa etária já chama mais atenção, 9,9 segundos. Eu vou deixar aqui na descrição algumas referências de artigos, de materiais, para você que quer saber mais sobre esse teste e também sobre a questão das quedas em idosos. Apesar das quedas serem um problema muito sério e muito preocupante, o lado bom disso tudo é pensar que existem estratégias eficazes para a prevenção dessas quedas. E o exercício terapêutico assume um total destaque nesse contexto. Então, se você que está assistindo esse meu vídeo já caiu, você mais do que ninguém precisa ter um olhar de atenção para a prevenção de novas quedas. Consulte seu fisioterapeuta, consulte seu médico e não deixe isso de lado. Se você nunca passou pela experiência de uma queda, maravilha! Vamos continuar assim, trabalhando também preventivamente, principalmente se você tem mais de 40 anos. Nós temos estudos mostrando que os fatores associados à ocorrência de quedas são multidimensionais, ou seja, depende de vários fatores. E nos estudos eles mostram que o sexo feminino tem maior prevalência, as pessoas que têm mais de 75 anos de idade, as pessoas que têm medo de cair também estão mais propensas a cair, as pessoas que têm artrite ou outras doenças reumáticas também têm maior propensão à queda, além daquelas que têm diabetes e hipertensão, a famosa pressão alta. São doenças que também aumentam a chance de você sofrer uma queda. E como bônus aqui dessa aula, como a ideia é falar sobre quedas, eu vou deixar aqui algumas orientações importantes para você cuidar com atenção dos seus ambientes, para que eles não favoreçam uma queda. Primeira dica é ficar atento com piso escorregadio, tapete solto, objetos que ficam largados no chão, né? Então, assim, casa onde tem criança, geralmente a gente tem algumas coisas largadas ali no chão. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o brinquedo do netinho, o vovô vai lá e tropeça, né? Precisa colocar barras de apoio e corrimão, sim, especialmente se a gente está falando da casa de um idoso. Em relação aos móveis, tomar cuidado com aqueles móveis que tem rodinhas, né? Que a pessoa às vezes se apoia e ele acaba escorregando. Ambientes com iluminação inadequada também podem fazer com que a pessoa sofra uma queda. E aí a gente tem que tomar cuidado com a madrugada, porque às vezes o idoso acorda de madrugada para fazer xixi e a casa está toda escura e nessa hora ele pode tropeçar e cair. Se tem escada na sua casa, coloca corrimão, coloca sinalização ali para ficar bem claro. Toma muito cuidado com as camas, com as cadeiras, com os vasos sanitários em relação à altura. Tem que ser fácil para esse idoso levantar. Tem que ter algum tipo de apoio fixo ali para ele conseguir se levantar. Especialmente no banheiro, precisa ter barras de apoio. E o banheiro é um local onde geralmente acontecem muitas quedas. Se você usa bengala andador, se o seu paciente usa, ficar muito atento à pontinha dela ali, né, a ponteira, porque ela vai se desgastando com o tempo, então ela perde a sua característica antiderrapante, e isso também pode favorecer um deslizamento e uma queda. E tomar cuidado em relação aos calçados.
A pessoa que já tem essa propensão a quedas, ela tem que evitar sapatos com salto alto, ela tem que dar preferência para calçados que tenham um solado antiderrapante, evitar usar chinelos, sandálias ou qualquer tipo de calçado que fique muito frouxo, que possa ali escorregar com mais facilidade. Em relação aos exercícios, quando a gente propõe um plano de tratamento com o objetivo principal de prevenir quedas, a gente pode enfatizar o ganho de agilidade, o aumento da força muscular, o aumento do equilíbrio. Tem aula aqui no canal falando sobre o treinamento sensório-motor, as regras gerais que nós devemos incluir nesse tipo de exercício. Também se recomenda exercícios de coordenação motora e quando a gente fala de fortalecimento, a gente vai dar uma atenção especial para o músculo quadríceps femoral, que é aquele músculo anterior da coxa. Outro ponto também que você, fisioterapeuta, precisa ficar atento é em relação à mobilidade do tornozelo desse seu paciente. Com o passar da idade, é relativamente comum a gente notar que o tornozelo vai ficando mais rígido. Isso também vai dificultar a marcha, as atividades do dia a dia e as estratégias de equilíbrio. Então guarda essas duas informações: força de quadríceps e mobilidade de tornozelo. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para você. Envia para o seu colega fisioterapeuta que trabalha com idosos, envia para aquelas pessoas da sua família que acham que cair é normal, que todo mundo lá do meu grupo já caiu, então é uma coisa que faz parte. Não, não faz parte não. Cair pode ter consequências muito graves e na maioria das vezes dá para a gente evitar. Um grande abraço e até a próxima!